Shalom, bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 42. Atos 2, 42 e seguintes. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar. Pai Santo, graças por Tua palavra, que nos cura, que nos fortalece, que nos ensina, que nos corrige. Eu te peço, Deus, nesta hora, venha me ungir para pregar a Tua palavra, sem alterá-la, sem modificá-la. Pai, unge os meus irmãos que estarão recebendo essa mensagem, os que estão aqui no templo. Unge também aqueles que estarão em casa, meditando através do vídeo. Abençoa, Deus, cada um, e daremos sempre a Ti a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. Glória a Deus. Duas coisas muito graves estão acontecendo na igreja em nossos dias. Quando eu falo a igreja, eu me refiro a todos os cristãos do mundo inteiro. Duas coisas muito sérias. Portanto, eu como pastor me sinto responsável pela vida espiritual de cada ovelha. Me sinto na obrigação de alertar os irmãos. Então minha mensagem nesta manhã será uma mensagem mais assim de conselhos, de alertas, dada a seriedade do que está acontecendo no cristianismo. Eu não quero que quando eu chegar no céu, o Senhor possa me dizer: por que que você não alertou as ovelhas? Por que que você não alertou o meu povo, aquele povo que eu confiei a você? Por outro lado, vocês também não devam querer, quando chegar no céu, ouvir de Deus o seguinte: por que é que você não obedeceu ao que o pastor alertou? Então são responsabilidades duplas aí, né? Mas a primeira coisa que está acontecendo de muito grave é a deturpação da palavra de Deus. É um tal de interpretar a palavra de Deus de acordo com aquilo que convém a cada um. É um tal de querer que a palavra de Deus se adeque à vida, ao invés da pessoa procurar adequar a sua vida ao que a palavra de Deus diz. Não, a pessoa quer que a palavra de Deus possa se adequar ao seu modo de viver. E que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Porque texto fora do contexto vira pretexto para heresias. Texto fora do contexto é problema, dá muitas heresias. E os irmãos sabem que todas as seitas, todas as heresias do mundo, elas foram extraídas da palavra de Deus, através de uma interpretação errônea, de uma interpretação de acordo com aquilo que a pessoa queria que servisse para ela. Então a primeira coisa séria que está acontecendo é uma deturpação da palavra de Deus. A segunda coisa é uma desvalorização do templo. E eu quero começar
por essa segunda coisa que também é muito séria, a desvalorização do templo, da casa de Deus. Reunidos entre pastores essa semana, um dos colegas meus disse: puxa, que saudade daquele tempo em que a pessoa dizia assim: olha, eu estou nessa igreja há 20 anos. Eu e minha família estamos nessa igreja há 30 anos. Que saudade desse tempo, já quase não se ouve mais. Mas é um tal de os irmãos ficarem perambulando daqui e acolá, seguindo pessoas. Não estão seguindo Jesus, estão indo atrás de pessoas, estão seguindo gente. Por que os primeiros cristãos se reuniam de casa em casa? Porque o templo era proibido. Havia perseguições. Então se reuniam de casa em casa, como hoje ainda. Vai construir um templo lá na China para você ver. Vai tentar construir um templo na Coreia, em vários outros países comunistas. Então se reuniam de casa em casa. Quando houve a oportunidade de irem para o templo, aí sim eles se reuniam no templo, nas casas e também no templo. E quando uma casa é transformada em templo, ali é verdadeiramente um templo do Senhor. Amém? Quando uma casa é transformada em um templo, ali se torna um local consagrado a Deus para prestar cultos ao Senhor. E não me refiro a tamanho da casa, se a casa é muito luxuosa, se é uma casa simples ou pequena, não importa. Ali é local consagrado a Deus. Agora, queridos, ame o templo. Ame a casa de Deus, porque aqui é um lugar exclusivo, preparado para se oferecer cultos a Deus. Amém? Ame a casa de Deus. Muitos têm dito hoje em dia que não precisamos mais de templo. Nós somos o templo. Isso é verdade? É verdade. Nós somos o templo. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Não sabeis que sois o templo do Senhor, habitação de Deus? Só que uma verdade não anula a outra. Nós somos o templo, mas aqui o templo é um local exclusivo, separado, preparado para oferecermos cultos a Deus. Templo é o lugar da oportunidade da gente interagir com outros irmãos, formando então o corpo de Cristo. É lugar de receber uma palavra de uma autoridade espiritual, que é o pastor. Salmo 27, Davi diz assim no versículo 4: uma coisa peço ao Senhor, o hino que nós acabamos de cantar. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É o lugar de você contemplar a beleza do Senhor. É o lugar de você meditar. O templo é o lugar de você meditar. Você recebeu uma palavra, você recebeu uma cura, uma bênção, um milagre. Ainda o salmista Davi diz no Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. É com alegria que a gente vem ao templo. É com alegria que a gente vem à casa do Senhor. Ainda no Salmo 84, verso 10, a palavra diz assim: prefiro um dia nos seus atos. Um dia nos seus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que o salmista está dizendo? É melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. E ele diz: não é preciso nem estar dentro. Eu prefiro estar na
porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Quando Jesus ordenou a João que escrevesse as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, ele não diz assim: ao pastor da igreja em Éfeso. Não. Começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso. Ele não diz ao pastor da igreja em Esmirna. Não. Ao anjo da igreja em Esmirna. Não diz ao pastor da igreja em Pérgamo. Não. Ao anjo da igreja em Pérgamo. O pastor é alguém revestido de autoridade dada por Deus. Não importa se alguma ovelha tenha mais tempo de igreja, se alguma ovelha tenha mais conhecimento da Bíblia, mas quem tem autoridade espiritual é o pastor quando foi consagrado a Deus. Eu reconheço que muitos dos meus irmãos, muitas ovelhas, têm muito mais conhecimento da Bíblia do que eu. Reconheço, muitos irmãos, ovelhas, têm muito mais tempo de igreja do que eu. Mas ao pastor, Deus dá uma autoridade espiritual. E Deus não está olhando para a fama do pastor. Se o pastor é um pastor renomado, Deus não está olhando se o pastor, quantos cursos que ele fez. Deus está olhando para a obediência dele naquilo em que ele foi chamado. Amém? Deus olha para a obediência. Por que é que você acha que Jesus tinha tanto zelo para com o templo? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no verso 15, Jesus chega no templo. O templo estava tomado por vendilhões, por mercadores. Jesus faz uma espécie de chicote, expulsa os vendedores do templo e diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Diga glória a Deus. E a Bíblia nos diz que Jesus pregava todos os dias no templo e nas sinagogas. No templo e nas sinagogas. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Pedro e João poderiam orar em qualquer lugar, mas eles subiam ao templo para orar no horário determinado. O apóstolo Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, ele estava orando dentro do templo em Jerusalém. É um local muito especial de Deus. Não ouça essa conversa de que não preciso ir ao templo. Nós não precisamos de templo. Essa é uma coisa que tem perturbado a igreja. E você que é dizimista fiel, você que é ofertante fiel, saiba que você está cooperando com Deus na terra, na obra de Deus na terra, que você será sempre recompensado grandemente, porque a função do dízimo é trazer o sustento para a casa do Senhor. As despesas do templo, esse é o propósito, essa é a função principal do dízimo. O templo é o lugar de nós exercitarmos esse processo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um processo de santificação para um dia entrarmos num estado de santidade. Então é aqui no templo que nós exercitamos o processo da santificação, para quando um dia o Senhor nos chamar, então entraremos para sempre no estado de santidade. Aí estaremos para sempre com o Senhor. Diga louvado seja Deus. E quando o pastor não está presente, existe uma coisa chamada
autoridade delegada. Quando o pastor não está, vai estar alguém substituindo, porque o pastor delegou autoridade àquela pessoa. Um diácono, um presbítero, um líder, aquela pessoa que estiver dirigindo a reunião, aquela pessoa tem autoridade porque foi delegada pelo pastor. Mas o que de mais sério, o que de mais terrível está acontecendo é a deturpação da palavra de Deus. Isso é muito sério, é muito grave. Eu chamo a sua atenção, eu peço uma atenção especial para isso nesse momento. E eu gostaria, por favor, que você abrisse sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, por favor. Segunda aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler do verso 1 ao 4. Segunda aos Coríntios 11, do 1 ao 4. Quem achou, diga amém. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Note, quando Paulo escreveu isso, é importante saber em que situação, em que momento ele estava. Ele estava debaixo de uma terrível pressão, porque estavam colocando em dúvidas o seu ministério apostólico. Por isso ele começa dizendo assim: gente, suporte a minha loucura, porque para o mundo a palavra de Deus é loucura. Então eles achavam que Paulo era doido. Suporte a minha loucura um pouco mais. Ele estava sendo muito pressionado, e as pessoas acusando-o de não ser apóstolo, de ser um falso apóstolo. Então é nesse contexto que ele está escrevendo. Então, no verso 2, ele fala da sua preocupação em apresentar a Cristo Jesus uma igreja pura, uma igreja santa, sem mancha, que não falsifica o evangelho, que não deturpa, que não corrompe o evangelho. E Paulo deseja então que os crentes permaneçam leais a Cristo Jesus. E esta é a minha mesma preocupação hoje. Esse é a minha oração, esse é o meu desejo, para que todos vocês permaneçam leais a Cristo Jesus. E ele até usa uma comparação linda. Ele usa uma comparação do noivado e do casamento. Quem é a noiva? Nós. A noiva é a igreja. Quem é o noivo? Jesus. Então a preocupação, ele está dizendo assim: olha, eu quero apresentar uma noiva pura ao noivo, uma noiva santa, uma noiva sem nenhuma mancha.
E no verso 3, ele diz que a igreja estava sendo seduzida, a igreja estava sendo enganada por falsos apóstolos. Amados, é o mesmo problema de hoje. Não mudou nada. A igreja tem sido atacada terrivelmente. É uma ameaça espiritual terrível. E essa ameaça espiritual tão perigosa, que é comparada com a serpente. Note, pense na seriedade, no grau de perigo que é uma deturpação da palavra de Deus. Ele diz: eu receio que eles usem a mesma tática que Satanás usou. Eu receio, eu tenho medo. Incrível que o mesmo apóstolo que diz: Deus não nos deu espírito de medo, aqui ele vai dizer: eu tenho medo que Satanás venha usar a tática dele contra vocês. Evidentemente que o medo aqui não é o mesmo medo de pavor. O medo aqui é um sentimento assim que eu não sei explicar, a gente sente pelas ovelhas. É um cuidado, uma preocupação. O pastor que é pastor, que tem um ministério, que tem um chamado, ele sente isso. Essa preocupação que as ovelhas não se percam, que as ovelhas não sejam seduzidas, não sejam enganadas por um evangelho falso, deturpado, mentiroso. Astúcia, ele diz aqui: eu receio que eles usem a mesma tática, a mesma astúcia de Satanás. Os irmãos sabem que astúcia significa malandragem. Astúcia quer dizer esperteza, para enganar o povo de Deus, para seduzir o povo de Deus, para envolver o povo de Deus. Queridos, Satanás, ele é um ser terrível, maligno, só que ele é muito inteligente. Ao contrário do que muitos cristãos pensam, Satanás não é um ser idiota. Ele é muito inteligente, muito sagaz, muito esperto, muito malandro, e usa toda a sua esperteza para o mal. Ele usa toda a sua inteligência para o mal. Por isso é chamado de maligno. A essência do seu caráter é mal. Tudo que há nele é mal. Por isso ele é chamado de maligno. Ele não consegue usar a sua inteligência para o bem. Ele só usa a sua inteligência para o mal. Por isso o apóstolo Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, verso 2, quando diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Note: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa mente é o único meio eficaz de transformação. Por isso ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O único meio eficaz de transformação em você é a tua mente. Por quê? Porque primeiro de tudo você pensa. Antes de qualquer coisa vem o pensamento. Você pensa, depois você sente e depois você age. Amém?
Pensamento, pela ordem, pensamento, sentimento, atitude. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa na mente. Então, se eu quero mudar as minhas atitudes, eu tenho que voltar e mudar o sentimento. Para mudar o sentimento, eu tenho que mudar a mente. Amém? A mente é o campo de batalha de Satanás. É onde ele ataca primeiro. A tua mente tem o poder de rejeitar esse sistema maligno do mundo. Entendeu? A tua mente, ela é capaz disso. Ela foi feita para isso. Deus a capacitou para isso, para rejeitar todo esse sistema maligno no mundo. A palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 5, verso 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus. Você sabe que você é de Deus, mas você sabe também que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas a tua mente tem esse poder, essa capacidade de rejeitar todo esse sistema maligno que está aí no mundo. Diga graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque a tua mente já foi transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando o Evangelho de Jesus Cristo entrou na tua mente, a tua mente foi transformada. Ela é apta, ela é perfeitamente capaz de rejeitar o sistema maligno que está no mundo. Agora, tirar o crente do mundo não é problema para Deus. O problema é tirar o mundo do crente. Para tirar o crente do mundo, basta um toque de Deus, basta um olhar de Deus, e Ele tira a pessoa do mundo. Mas tirar o mundo de dentro dele, aí nem Deus pode. Por quê, pastor? Porque é uma questão de mentalidade, é uma questão de livre-arbítrio. Por que nós vemos acontecer muitos escândalos no meio da igreja? Por que nós vemos acontecer coisas que a gente fica assim, indignado, e a gente diz, mas como pode? Essa pessoa é um cristão, como pode fazer isso? Porque o mundo ainda está dentro dele. Deus o tirou do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. Queridos, a grande batalha entre a fé e a incredulidade está na mente. Aqui está a grande batalha. Fé e incredulidade está na mente do ser humano. Deus faz a parte dele. Deus tira-nos do mundo. Ele fez isso um dia comigo e com você. Glória a Deus. Agora depende de cada um de nós expulsar o mundo que está dentro de nós, que trouxemos para cá. E aí, se nós não quisermos, Deus não pode fazer nada. Se há uma coisa que Deus respeita, é a liberdade de escolha. Se há uma coisa que Deus respeita, é o livre arbítrio de cada um de nós. Aí demanda um esforço de cada um de nós, um desejo, uma vontade de querer. Diga, Senhor, me ajude. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus desse século? Quem é o Deus desse século? É Satanás. Cegou, tapou os olhos dos incrédulos. Amados, aquilo que você recebe em tua mente, eu queria que você ouvisse isso agora com muito carinho, gravasse bem isso no teu coração. Aquilo que você recebe na tua mente é que vai determinar a tua vida cristã.
Aquilo que você recebe na tua mente é que vai determinar a tua vida em sociedade. Aquilo que você recebe na tua mente vai determinar as tuas atitudes. E aqui nós cometemos uma falha terrível. Especialmente nós brasileiros, em nossa cultura, nós não temos o hábito de pesquisar muito antes de aceitar alguma coisa. É tão perigoso como uma automedicação. Você já deve ter ouvido falar do perigo da automedicação. É a pessoa chegar para você e dizer, olha, isso aqui foi bom para mim, toma. E você pega aquele remédio e toma, sem pesquisar, sem procurar saber. Agora, quando falamos do perigo de uma automedicação, estamos falando de um perigo que vai prejudicar o corpo apenas, a nossa carne. Mas uma automedicação espiritual, aí é muito terrível, aí é muito sério, porque aí estamos tratando da salvação da nossa alma. A tua alma vai estar em jogo. Infelizmente, nós não temos muito hábito de pesquisar, de estudar a palavra, de buscar, procurar saber se aquilo que nós estamos recebendo em nossa mente procede, se aquilo é de Deus, se aquilo está correto. Porque aquilo vai determinar a tua vida cristã, social, lá no seu trabalho, as suas atitudes. Não precisa responder para mim, eu vou fazer uma pergunta, só para você meditar. Onde você tem colocado a tua mente? O que é que está entrando? O que é que você está deixando entrar, permitindo entrar na tua mente? É muito sério, queridos. É muito sério. Paulo diz, eu tenho medo que seja corrompida a vossa mente. Isso é algo, esse temor, essa preocupação, é algo inerente ao pastor. Ele usa a palavra medo. Eu tenho medo que a mente de vocês seja corrompida e que se apartem da simplicidade e da pureza devida a Jesus Cristo. A simplicidade aqui é o sentido de retidão. No original da palavra de Deus, a simplicidade aqui é retidão. Então Paulo está dizendo, eu tenho medo que a vossa mente seja corrompida e vocês se apartem da retidão do Evangelho, da integridade do Evangelho, da retidão de caráter do Evangelho de Jesus Cristo. Aí quando chegamos no verso 4, ele diz, mas se alguém prega outro Jesus. O que seria outro Jesus? Amados, Jesus Cristo é o Senhor absoluto. Amém? Ele é Senhor absoluto, único meio de salvação. Qualquer outra coisa acrescentada a Jesus Cristo é heresia. Jesus não precisa de ajuda nenhuma. Ele não precisa de mais nada. Ele é Senhor absoluto. Quando ele diz, se alguém vos prega um outro Jesus, aí ele diz, se aceitais outro espírito, de qual espírito ele está falando aqui? Do espírito de confusão doutrinária. Não é o Espírito Santo. Se alguém vos pregar um outro Jesus, se você aceitar um outro espírito, um espírito de confusão doutrinária, um espírito que não traz paz, pelo contrário, um espírito que só traz dúvidas, confusão,
E o nosso Deus não é Deus de confusão, o nosso Deus é o Deus de paz. Amém? Está falando de quê? Do Evangelho de Jesus Cristo misturado com outras coisas. E lamentavelmente é o que mais tem acontecido em nossos dias. O Evangelho de Jesus Cristo misturado com vãs filosofias. Todas as seitas citam a palavra de Deus. Você sabia? Todas as seitas, as heresias, citam a Bíblia. E eles até amam a Jesus. Mas e aí? É outro evangelho. É o evangelho misturado com vãs filosofias. É o evangelho misturado com teorias. É outro Jesus, é outro evangelho. Pela graça de Deus, eu participo do Conselho de Pastores, da diretoria do Conselho de Pastores de Cajuru. Pela graça de Deus, eu participo da diretoria do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto. Nós nos reunimos semanalmente e a gente percebe que há muita divergências doutrinárias de uma igreja para outra igreja. Nós divergimos, mas nós divergimos em pontos que não são fundamentais. Então, essa não é a questão. Nós nos damos muito bem, nós nos amamos, nós temos uma comunhão abençoada, maravilhosa, nos sentamos, comemos juntos e bebemos e compartilhamos e oramos juntos toda semana. É clara a divergência em vários pontos, mas são pontos que não são fundamentais, não são relevantes. Essa não é a questão. A questão aqui é a falsificação do Evangelho. A falsificação é a negação da retidão do Evangelho. A falsificação do caráter puro, da integridade do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não precisa de acréscimos. Amém? O Evangelho não precisa de ajuda. Não precisa de acréscimo nenhum, não precisa de teorias. O Evangelho de Jesus Cristo é a verdade fundamental de Deus para o homem. Para mim e para você. É o Evangelho puro do Senhor Jesus. Não há nada a acrescentar, não há nada a tirar. Louvado seja Deus. Agora, é triste pensar que muitos cristãos têm sido seduzidos. Essa é a nossa questão, essa é a nossa preocupação. Muitos cristãos têm sido enganados, têm sido levados por belos discursos. Têm sido seduzidos por pessoas inteligentes. Muitos cristãos têm sido seduzidos por pessoas preparadas para isso. Por pessoas que têm um poder de persuasão. Eles usam táticas de persuasão. Eles têm um poder de convencer terrível. São os usurpadores das ovelhas de Jesus Cristo. Diga: Senhor, me ajude. E o povo é seduzido, o povo é enganado por falta de conhecimento espiritual, por falta de discernimento espiritual, por falta de pesquisar, de analisar, de sondar aquilo que está recebendo na sua mente. Oséias capítulo 4, verso 6. Diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, há algo ainda aqui mais sério nesse capítulo. Eu gostaria de ler com você, aí mesmo em 2 Coríntios 11,
os versos 13 e 14. Atente para isso, por favor. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Atente para isso. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amados, se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, imagine a capacidade de seduzir, de enganar, de envolver o povo de Deus, ainda mais quando é um povo que não se preocupa em pesquisar, em analisar, e já vai recebendo tudo que lhe é apresentado. Que Deus tenha misericórdia. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Pastor, como identificar um falso obreiro? Como identificar um obreiro fraudulento? Primeira coisa, você vai perceber nessa pessoa uma soberba muito grande. Ele é o que sabe mais do que todos, ele é o maior de todos, e a soberba é uma das marcas de Satanás. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, verso 18, que a soberba precede a ruína. A soberba, o orgulho, vem antes da queda. E essa é uma das marcas, a principal marca de Satanás é a soberba. Eles são exclusivistas. Há muitas igrejas que são exclusivistas, mas eles negam isso. De imediato, a princípio, quando eles conseguem seduzir alguém, eles negam que são exclusivistas, ou seja, a salvação só está aqui. Só aqui que você é salvo. E a pessoa, quando entra, não percebe isso. Só depois de um tempo que ela já está envolvida ali, ela vai aprender que aquela igreja é exclusivista. E aí ele se enche de medo. Ele não pode sair dali, porque se ele sair dali, ele perde a salvação. Então esses falsos obreiros, esses deturpadores da palavra de Deus, eles são cheios de soberba, são arrogantes, são os melhores e são exclusivistas. Só eles conhecem a verdade. Eles menosprezam os outros, menosprezam as outras igrejas, os outros evangélicos. São os verdadeiros usurpadores das ovelhas de Jesus Cristo. Diga misericórdia. Causam confusão, levam o povo a ficar confuso em relação a Deus. O povo começa a se encher de confusão de Deus, e Deus não é Deus de confusão, nosso Deus é o Deus de paz. O Salmo 48 diz assim no verso 14: porque este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Esse é o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Ele é o teu Deus, Ele será o teu guia até a tua morte. Pastor, e depois da morte? Depois da morte você estará com Ele para todo sempre. Diga graças a Deus. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Glória a Deus. Amados, os princípios de Deus são eternos. Aqui não muda nada.
aqui não tem mudança, nem variação, nem sombra de mudança, nem variação. Os princípios de Deus são verdades eternas. E já está tudo aqui. Estão inventando hoje um monte de moda, heresias, para ser sincero. Está tudo aqui, não muda nada. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 1, ele diz assim: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Apostatar da fé é afastar da fé, é desviar da fé, esfriar. Alguns apostatarão da fé por causa de quê? Por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Note, apostatarão da fé, abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios. Está falando do quê? Da similaridade da Bíblia. Está falando da semelhança da Bíblia. Parece evangelho. De repente se olha para algo assim, muito bonito, parece evangelho, mas não é. Parece igreja, mas não é. Parece pastor, mas não é. Até oram, pregam, oram em línguas, curam. Parece, mas não é. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 7, verso 21, o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entendeu? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Senhor, em teu nome não expelimos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos nós muitos milagres? Sabe o que é milagre? É um morto levantar e voltar a viver. Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? É alguém que não tem perna e Deus faz nascer a perna. Alguém que não tem o braço e Deus faz nascer o braço. Em teu nome, Senhor, fizemos muitos milagres. Expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você poderia pensar assim e me perguntar: pastor, e por que Deus permite isso? Isso o quê? Que um obreiro fraudulento, um falso obreiro, ore e Deus realize milagres. Porque é Jesus que está dizendo. Você vai questionar Jesus? Jesus está dizendo que muitos, não poucos, muitos naquele dia dirão para mim: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos nós muitos milagres? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite que um falso ore e a bênção acontece, o milagre acontece?
Amados, o fato de Deus derramar o poder dele não significa que ele concorde com a conduta daquele que está orando. Entendeu? O fato de Deus operar um milagre, Deus derramar a graça e poder dele, não significa que ele está de acordo com a conduta daquele que está orando, invocando a ele. Por isso que muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome fizemos milagre. E o Senhor vai dizer: aparta de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Deus derrama o poder dele para mostrar que ele é Deus. Deus derrama do poder dele, Deus opera sinais e maravilhas e milagres para que o povo veja que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele manifesta a glória dele para que todos vejam o poder que ele tem. Você quer uma prova bíblica disso? Sabe na onde que Deus mais manifestou o seu poder? Sabe quando foi e aonde foi que Deus mais derramou da sua glória e demonstração do seu poder? Foi lá no deserto. Primeiro ele abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Depois, enquanto esse povo caminhava pelo deserto, foi aonde Deus mais demonstrou o seu poder. Ele mandava o maná todo dia, o pãozinho fresquinho descia do céu para eles. Da rocha dura, da rocha seca, ele fez brotar água fresca para eles. Havia uma coluna de nuvem que os guiava durante o dia, havia uma coluna de fogo que os guiava durante a noite. As roupas deles e os calçados deles não envelheciam. Sabe quantos entraram na terra prometida? Dos cerca de 2 milhões de pessoas, apenas 2 entraram na terra prometida: Josué e Calebe. Foi onde Deus mais demonstrou o seu poder. E de mais de 2 milhões de pessoas, daqueles, só 2 entraram na terra prometida. A minha palavra para você nesta manhã, encerrando a nossa reflexão, e a minha oração é essa por você, para que você permaneça leal a Jesus Cristo, fiel a Jesus e o Evangelho. Não importa se você se sente pequeno, o teu galardão não será menor do que aqueles que você acha que tem mais conhecimento bíblico que você. Não importa se você se sente de pouca fé, o teu galardão não será menor do que aqueles que você acha que tem muita fé. Teu galardão não será diferente. Diga graças a Deus. Baixe tua cabeça por um momento e vamos orar um pouco mais a Ele nesta hora. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por essa mensagem, por essa palavra, por essa reflexão simples que fizemos do teu santo, puro, verdadeiro, legítimo Evangelho. Pai Santo, em nome de Jesus, livra-nos dos falsos obreiros, dos obreiros fraudulentos, dos falsos apóstolos. Ó Pai, livra-nos de todo engano de Satanás, de toda mentira, de toda sutileza, de toda sagacidade do inimigo. Pai, em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito, Espírito de sabedoria, Espírito de cura, de revelação, de entendimento da tua palavra, de discernimento espiritual. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo de santificação, até alcançarmos o estado de santidade, quando estaremos para sempre com o Senhor. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo, eu fui comprado um dia. Obrigado, Pai.
Obrigado, Pai, por ser propriedade tua, exclusiva do Senhor. Tu és o meu dono, o meu amo, ó Deus, Tu és o meu Senhor, supremo, absoluto da minha vida. No sangue do Cordeiro, eu tenho lavado as minhas vestes e as branqueado. Obrigado, Pai, pelo que alcancei o direito de estar diante do Teu trono, com ousadia, com intrepidez, com confiança, por causa do sangue de Jesus. Me aproximo do Teu trono, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Pai Santo, eu oro por cada membro deste ministério, denominado Igreja Internacional da Família Cristã. Pai Santo, eu oro por cada família, por cada membro, Pai, por cada agregado, por cada participante. Deus, para que nenhum venha se desviar das verdades do Senhor. Pai, que nenhum seja enredado pelas mentiras de Satanás. Deus, guarda, Senhor. Venha, Deus, Teu Espírito de cura sobre aqueles que estão passando por alguma enfermidade. Deus, venha a Tua paz, venha a alegria do Espírito Santo sobre aquele que está passando por abatimento, por momentos de tristeza, momentos de aflições, ó Deus, por momentos de depressão. Pai, venha com Teu consolo, com Teu bálsamo e traz a restauração. Nós Te pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Pai, retribua abundantemente a cada ofertante, a cada dizimista. Deus, cada um dos mantenedores, eu os coloco em Tuas mãos. Cada família deles, ó Pai, entra em cada lar nesta hora. Deus, supre as necessidades, derrama do Teu poder, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus é bom? Coloquemos-nos de pé, por favor. Você que está aqui no templo, eu vou ministrar uma oração final. Nós vamos encerrar o vídeo e depois então você pode fazer tua oferta, trazer o teu dízimo, e eu vou estar aqui para orar e ungir você. Se você precisar de alguma oração específica, eu quero estar te ajudando em nome do Senhor Jesus, amém? Levante suas mãos para o alto, diga: Pai, me reveste nesta hora do Teu poder, da Tua graça, da Tua cura, do Teu perdão. Oh, muito obrigado, Deus. Eu não sou digno, Senhor, mas eu creio no Teu amor, na Tua bondade, na Tua fidelidade. Eu Te agradeço, ó Pai, por Jesus Cristo que se entregou por mim na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus, por toda a bênção e toda a maravilha, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém.